Olá a todos, eu sou a Fábia Miraços, eu sou atriz e sou visagista. Eu me formei em 2005 com um técnico em visagismo do Senac e fiz um curso de extensão com o Philip Hallowell, para mim o maior nome do visagismo aqui do Brasil. Eu vou utilizar aqui o livro dele, Visagismo Integrado, Identidade, Estilo e Beleza, e vou falar um pouquinho sobre uma peça da qual eu tive a honra de assinar o visagismo, que foi A Vida na Praça Roosevelt, uma peça da companhia Os Sátiros de Teatro, escrito pela dramaturga alemã Dea Loher e dirigido pelo Rodolfo Garcia Vasquez. Então essa videoaula, como eu disse, ela utiliza esse método do artista plástico Philip Hallowell para expor esse conhecimento teórico e prático sobre o significado de linhas e formatos de rosto, características comportamentais, classificações de diferentes tipos de pele, interpretação do modo de caminhar, sentar, entre outras coisas que auxiliam melhor a compreensão e a construção da personagem. No visagismo, esses conhecimentos eles são usados para transformar uma imagem pré-existente, e entende-se por imagem o próprio rosto, que por meio da maquiagem e cabelo podem provocar determinadas sensações. Através de linhas, formas e cores é possível transmitir pensamentos, sensações e emoções. Todo o quadro é estruturado sobre um símbolo que vai ser absorvido pelo espectador de maneira inconsciente e subliminar, o que explica por que as artes visuais têm esse impacto tão forte. Qualquer tipo de imagem deve provocar uma resposta emocional antes que interpretada. Não há um consenso entre cientistas sobre quais são as emoções básicas, mas provavelmente incluiriam surpresa, felicidade, raiva, medo, desgosto, tristeza. A essas são acrescentadas outras mais complexas e sofisticadas, como ansiedade, confiança. Joseph Ledoux, da Universidade de Nova York, investigou extensivamente como o cérebro processa o medo. Descobriu que, na realidade, o medo é uma consequência do envolvimento em situações de perigo e que a programação básica do cérebro é se defender e garantir a sobrevivência da pessoa, e não criar a emoção do medo. O ser humano, assim como outros animais, reconhece instintivamente certas situações de perigo que provocam reações instintivas e involuntárias que seguem um padrão. Por exemplo, um rato, quando encontra um gato pela primeira vez, exibe todos os sinais característicos de um estado de medo. Fica paralisado, os pelos se eriçam e a pressão arterial sobe. Os gregos, eles fizeram uma classificação da personalidade das pessoas ao identificarem 4 tipos de temperamentos. Então, assim, a gente tem esses 4 temperamentos, né? Que seria o colérico, do elemento fogo, o sanguíneo, do elemento ar, o melancólico, do elemento terra, e o fleumático, do elemento água. Nós temos os 4. Porém, em determinados momentos da vida, um ou outro ele vai sobressair mais, né? Então, às vezes por conta do nosso meio, né, esse meio social, profissional, você vai criando ali personas, né, para não se mostrar completamente, né? Às vezes você é uma pessoa muito extrovertida, mas se você tem um cabelo um pouco mais clássico, num primeiro momento você não passa essa imagem, né? E isso a gente utiliza muito na criação de uma personagem para a cena. Falando de linhas verticais, a gente está falando de linhas de força, controle de estruturas. São linhas associadas ao masculino. A gente está falando de masculino energia, tá? Que está associada à retidão, à liderança, à autoconfiança, a equilíbrio. Relaciona-se também com a intelectualidade e com o que é conservador,
são linhas mais frias, que não expressam tantas emoções. Aí a gente fala tanto da vertical quanto da horizontal. As horizontais, elas são linhas imóveis que expressam poder, segurança. Geralmente são barreiras, né, que intimidam, negam. Ela remete a essa linha do horizonte, né, essa coisa imutável. E ela te dá essa sensação de conforto e segurança porque você está né, fechado dentro de um quadrado. Então você está ali seguro. Quando a gente vai falar de temperamento, a gente fala do colérico. A gente está falando da energia do fogo, né? Então a gente está falando de algo, de um temperamento mais explosivo, né? Geralmente é mais passional, emotivo, dramático, intenso. Gosta de liderar, de resolver problema, de tomar iniciativa. Quando a gente vai criar uma personagem com essa característica colérica, é engraçado porque imediatamente a gente pensa em alguém com cabelo preto. A gente pensa num figurino de cores mais fechadas e frias, brilho. São coisas fortes, assim. A gente não pensa em babadinho, em rendinha, né? As linhas inclinadas, elas são mais dinâmicas, mais dramáticas. Elas criam movimentos, né? Geralmente em uma única direção, elas são linhas instáveis, então ela te dá essa sensação de insegurança. Ao contrário do colérico, que te deixa fechada num quadrado, essa linha inclinada, ela não te dá uma sensação de segurança nenhuma, muito pelo contrário, né? Essa sensação de coisa que tá andando aí pelo ar. Não é à toa que quando você observa essa linha mais inclinada num rosto e que você identifica o temperamento como sanguíneo, o sanguíneo é um temperamento do elemento ar. Porque a gente está falando desse tipo que é mais extrovertido, essa característica do elemento ar mesmo, desse temperamento sanguíneo, né? Então, quando a gente vai criar uma personagem com esse temperamento mais extrovertido, a gente pensa num cabelo com linhas mais inclinadas, a gente já pensa num cabelo com tons, né, que conforme bata a luz, a gente tenha brilhos, a gente tenha contrastes, então a gente pode trabalhar com luzes acobreadas, com pontas, repicados, essas linhas inclinadas para fora. E agora a gente vai falar da linha curva, que são linhas de acolhimento. Se a gente pensar nesse desenho aqui, nessa imagem aqui, né, é uma imagem que te acolhe. Tem uma melancolia nessa linha arredondada, né? Diferente dessa linha inclinada. Isso aqui, ela já é para fora, né? O arredondado não, o arredondado já tem uma coisa mais fechadinha mesmo, mais para dentro. Em geral, são pessoas mais disciplinadas, detalhistas, pragmáticos, perfeccionistas. São pessoas pacientes, profundas, né? O melancólico é do elemento terra, então é aquela coisa profunda mesmo, que precisa ir lá e cavocar, né? E gosta desse buraco, né? Gosta de cavocar, gosta de procurar lá no fundo a razão de algo. Na hora de criar essa personagem, né, com essa característica melancólica, é natural que a gente vai recorrer a esses elementos mais circulares, né? Então, tipo, um colar de pérola, ele te dá essa leitura, né, de delicadeza. Um Chanel com uma linha no meio, né, mais arredondadinho, ele vai te dar essa leitura. Também tons pastéis, né, tons frios, assim, tons clarinhos, né, diferente de um sanguíneo que você vai trabalhar vermelho, dourado, tons vibrantes, né, ou o colérico também, que você vai trabalhar preto, branco, vermelho, cinza, tons opacos, ou tons super brilhantes, prateados. O melancólico não, o melancólico você vai ali pro bege, pro rosa, pro azul claro, é tudo muito, muito delicado, assim. Rendas, babados, tipo, tudo que a gente não mexeu até agora, a gente vai mexer
para trabalhar esse melancólico. E aí, quando eu dou essas indicações, né, de linhas e elementos e cores, a gente não está falando de estereótipos, a gente está falando de signos, né? O que isso significa quando a gente olha. E então é isso, assim, em geral, para montar essa personagem, a gente caminha para isso. Um sanguíneo, a gente caminha para tons quentes, lembrando que o sanguíneo é do elemento ar, então essa coisa mais fluida, né? As linhas são mais inclinadas. E o melancólico é mais delicado mesmo, é mais para dentro. Não à toa que quando você pega um filme de época, as mulheres, em geral, elas estão todas de bufante, laços e rendas e pérolas. Independente se são mulheres fortes ou não, mas é porque a época pedia que as mulheres tivessem essa imagem, senão elas não eram aceitas. Quer dizer, hoje não é tão diferente, mas hoje, né, existe uma resistência aí. A Concha, ela foi vivida pela atriz Ângela Barros. Essa peça é uma peça de 2005. E a história dela é que é uma secretária que se descobre vítima de um câncer e que, ao passar por sessões de quimioterapia, perde os seus cabelos, envelhecendo bruscamente. Tudo isso aqui que eu tô falando, como é que se aplica na criação de uma personagem, né? O visual dessa personagem. Bom, primeiro a gente precisa entender qual a linguagem visual proposta pela direção. Eu lembro que quando a gente teve as primeiras reuniões para falar do projeto, a gente tinha de referência basicamente o filme La Nave Va, do Fellini, e o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, e o Rodolfo falava muito sobre essa linguagem meio freak show, assim. E aí a gente tinha que trabalhar pensando numa caixa preta, era tudo muito cru, né? Os figurinos eram sempre em tons acinzentados, crus mesmo, pretos, beges, roxo, era tudo muito frio. E aí eu descobri uma coisa do teatro, que geralmente teatro não tem dinheiro, né? O teatro ele não te fornece orçamento para você viajar. Então, em geral, você precisa criar em cima do nada. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha o tempo todo com imagem. Claro, figurino, luz, o cenário, tudo isso ajuda muito, mas o rosto é a sede da identidade visual e essas emoções, isso tudo o ator precisa passar através das suas feições. Depois a gente também tem que saber a distância desse público, né? Que luz está em cima daquela pessoa, porque de repente, se tiver uma luz muito quente, não adianta você utilizar tons muito quentes, que esses tons vão desaparecer. Como é que você trabalha? Ao mesmo tempo, você também não tem grandes tempos para ficar trocando maquiagem, limpando, refazendo. E aí tudo meio que vai levando essa personagem para ser uma personagem triste, né? Só que ela não era, ela tinha essa vivacidade. Então, assim, eu lembro do figurino dela, que era num tom de marinho, roxo, vinho, esses tons mais fechados e mais frios. A Ângela, ela é uma atriz com um formato de rosto que a gente chama de hexagonal de lateral reta, que significa o quê? As laterais são retas e você tem o queixo com linhas inclinadas e essa linha da testa também inclinada. Então você forma um hexágono, né? E aí a gente entende por meio de linhas e formas que essas linhas inclinadas, elas são linhas mais de dinamismo, elas são linhas mais de ar, elas são linhas que vão transmitir facilidade na comunicação, extroversão, e também não era o caso da personagem, né? Ela tinha essa vivacidade, mas ela era mais fechada, assim, vamos dizer. Mas ela se descobre com câncer, ela tem que passar por um processo de quimioterapia, é inevitável que ela fique careca, então o cabelo, ele tem uma importância
né, nessa imagem principal. Então, como é que é a apresentação dessa personagem para o público? A Ângela tinha um cabelo vermelho, o que já é ótimo, né, porque tinha um contraste com o tom da pele dela, uma pele branca. O corte indicado foi uma franja para deixar a testa de fora do campo de visão. Cobrir a testa, a ideia era deixar uma franja para cobrir a testa, porque a testa, ela representa o nosso intelecto, né? O rosto a gente divide por são 3 terços. O intelecto, emoção, ação e comunicação. Então, o que era importante deixar ali naquela primeira aparição da concha? O que é sentido, né? A comunicação e a emoção. E tá tudo certo. E tira o intelecto. Então, a gente cortou uma franja, ela tinha um chanel que dava essa forma mais arredondada, o que não que transforme o rosto hexagonal de lateral reta num rosto oval, mas ele dava uma ovalada, né? Por tirar aquela linha inclinada da testa e por ter essa linha mais arredondada em volta do rosto, a gente tinha um rosto um pouquinho mais oval. Então, quando ela entrava em cena, por mais que entrasse viva, né? Tinha uma certa melancolia ali. E agora pergunta a senhora, Concha, agora pergunta a senhora, quantas pessoas morreram no ano passado por PAF? Perfuração por arma de fogo. Aqui no mundo inteiro ou o quê? Só aqui dessa cidade. Alguns milhares. 5.534. E agora pergunta a senhora, Concha, o que são 48 esfomeados diante de 5.534 assassinatos reais? Claro que os tons frios do figurino ajudava, a interpretação da atriz evidentemente ajudava, mas em momento algum na maquiagem, e isso também fica bem nítido vendo as imagens, em momento algum a gente trabalhou com linhas redondas no rosto da atriz. Muito pelo contrário, a gente utilizou as linhas naturais do rosto dela, contando com a interpretação que era magnífica, né? Então a maquiagem dela também em tons frios era tudo para cima. No início ela tem uma corzinha no lábio, depois ela já aparece com esse lábio mais neutro, né? Sem tanta cor. Eu não sei se era proposital ou não, mas eu acho que ela limpava o batom. O que vai tirando determinadas características também. O cabelo começava mais certinho, depois ele dava uma desalinhada, né? Porque o cabelo era um elemento importante, até porque a hora que ela parecesse careca, tinha que ter essa diferença, né, de imagem. Era só a máscara, né, facial ali da atriz, junto com todo esse conjunto de signos que a gente trabalhou em conjunto ali com todo o grupo, né? Com a atriz, com a luz, com o figurino. Porque é isso assim, tudo comunica. Olha, ela não tem coragem de ir sozinha no cemitério. Ela tinha um namorado faz uma eternidade que ele foi encontrado morto na cama, com filhos. Os ossos dele estão guardados aqui no nicho. A Aurora diz que... Aqui assaltam mulheres sozinhas. Aqui assaltam mulheres sozinhas. Então ela vem uma vez por ano de ônibus e deixa as flores na entrada. Você tem de encarar os fatos, a Concha disse pra mim. Eles não vão assaltar você por ser mulher, mas por não ser. Então não fica se borrando nas calças. Então não fica se borrando nas calças. E aí vamos juntas procurar o túmulo de Paulinho. Coitado! Eu já esqueci onde ele está enterrado. Assim ficamos amigas. Então foi escolhido esse Chanel de franja, para a gente deixar só o centro do rosto em evidência, né? Que aí a gente tem, como eu disse, a emoção, a ação, a comunicação. A gente não tem o intelecto, não passa pelo pensar, né? E sim pelo sentir. Num segundo momento, ela aparece com menos cor no lábio, ela aparece com o cabelo já menos arredondadinho, né, contornando esse rosto. E na terceira é quando ela entra careca. E aí vinha o outro desafio. Como fazer essa careca, como essa atriz que
teria ali, sei lá, 5 minutos para, né, para montar essa mudança da personagem. E aí a gente optou por uma touca de látex, essas toucas de fazer luzes no cabelo. Vale lembrar que a gente está falando de uma peça de 2005, então assim, a gente está em 2022, eu não sei como é que seria isso hoje. Às vezes você olha e fala assim, nossa, que bobagem, né? Era uma coisa meio inédita, assim, ver aquilo. Era bonito de ver aquilo acontecendo ali na sua frente. Então ela entrava com essa touca de látex, e o teatro ele tem essa coisa toda mágica, né? Que você pega qualquer coisa e fala, isso aqui é tal coisa, e vira tal coisa na mão do ator. Principalmente quando o público se permite embarcar nessa história. E então ela entrava com essa touca e era uma cena belíssima, porque em seguida vinha a Aurora. A Aurora era uma personagem que o Alberto Guzik fazia e que era uma travesti. O Alberto Guzik era um ator que era careca. E tem também as periferias, que cada vez mais vão sendo segregadas. Trilhas que antes foram percorridas, agora cobertas de mato. E tem as quebradas em todas as regiões possíveis. Às vezes eu fico imaginando que a gente podia prender um transmissor no sapato de cada cidadão. Então tinha uma cena belíssima, ele usava uma peruca loura, toda ondulada, assim como as grandes divas hollywoodianas. Essa personagem era uma homenagem à Fedra de Córdoba. Então tinha uma cena em que ele tirava essa peruca loura e colocava na cabeça da Concha, né? E ela ajeitava. E quando a última entrada dela era já com a peruca loura. Diva, né? Tinha umas presilhas grandes, assim, de strass. Tinha todo um glamour ali. Quando você olhava para ela, era ainda aquele rostinho ovalado para dentro. Então, quando ela entrava, ainda assim, ela tinha aquela expressão mais tristonha, vamos dizer, dos melancólicos, que é uma característica dos melancólicos. Concha! Concha! Eu não consigo imaginar a minha vida sem a senhora! Ela já era secretária desde a época do meu pai, 32 anos. Pois é, justamente. Eu já não tenho muito mais tempo. Agora eu já não quero mais saber de ficar enfiada em escritórios. Não quero mais saber de ficar deitada na cama de pregos. Manhã tão bonita, manhã. E aí eu falei das linhas inclinadas, né? Porque a atriz tem essas linhas no rosto. E aí é legal quando a gente vai montar a caracterização de uma personagem, a gente poder ver também esse processo criativo do ator e ter essa conversa com o ator também, para entender o que é possível. E aí lembrando, né, por que a escolha também de trazer essa imagem mais ovalada para o rosto da atriz? Porque o oval é uma característica do rosto de um melancólico. Então você olha ali o rosto oval, ele já te dá essa leitura do melancólico. E olhando as imagens, né, você consegue ver tudo isso que eu tô falando. Você vê essa curva todinha, e mesmo que ela comece e acabe com o cabelo, né, esse tom de louro é um louro também mais pastel, é um louro mais bege, é um louro que não faz contraste nenhum com o rosto dela. Então, assim, ele dá uma unidade de coloração que quando você olha, as feições tristes se mantêm ali. Sou eu que estou fedendo. E eu não me importo. Estou fedendo e quero que todo mundo sinta. Canta o meu coração, Que remédio! Que Que doença! tão feliz na manhã desse amor.
resuminho dessa breve videoaula. Então, assim, importante, o ator, né, que está fazendo essa personagem, que personagem é essa, as características dessa personagem, né, como anda, como fala, como senta, como é que gesticula. Depois, como é que esse ator está criando, né, essa personagem. Aí as características do rosto desse ator, como é que você vai trabalhar com essas linhas que você tem, né? A gente está falando de teatro, a gente está falando então de pouco recurso em geral. Então, como é que se trabalha com pouca coisa, garantindo um bom resultado visual, né? Ter essa criação conjunta, assim, com figurino, com iluminação, ter muita atenção nas indicações do diretor, porque no fim das contas, o diretor, ele vai te dar tudo. Então, lembrando que cada linha tem um significado, cada cor vai te remeter a alguma coisa, pensando como é essa personagem, fica simples de ter uma criação bacana. Eu trouxe um exemplo de uma peça de 2005, então, né, não é uma coisa assim, uau, que atualidade. Mas, num geral, assim, a peça, ela comunica muito. E é isso, gente. Então, muito obrigada por terem assistido. E é isso, vamos que vamos.